Estamos juntos no Debate 93. Aquela que se dizia sua melhor amiga, hein, ouvinte, conta aqui. Aquela que se dizia minha melhor amiga está me caluniando. Mas que coisa, hein, amiga? Você contou uma coisa pra alguém, abriu o coração, chegou e falou assim: ó, vou te contar um negócio, mas você não conta pra ninguém, tá? Fica só aqui entre nós, eu tô passando por um problema. Aí a amiga falou assim: o que houve, amiga? Pode contar, abre o coração, vai ficar só aqui entre nós, hein? Já te aconteceu isso? Você conhece alguém que já passou por uma situação como essa? Pelo amor de Deus, hein, minha gente? Isso é difícil, hein? Isso não é fácil não, hein? E a nossa ouvinte continua, embora ela não saiba, eu tenho provas das mentiras que ela anda contando por aí. Então, além de ouvir o que ela ouviu e de contar o que ela já contou, ela deu uma acrescentada, né? Aumentou um tiquinho, melhorou, aumentou a história, ampliou a repercussão dessa história. E você tem prova, ouvinte? Alguém te contou? Você tem convicção disso? É porque tem que ter prova. Não pode embarcar naquilo, me disseram a seu respeito. Tem que saber se é verdade. Muitas vezes tem que confrontar, hein? Botar lá face a face pra ver se resolve esse assunto de uma vez. Minha vontade, aí diz a ouvinte, minha vontade é dar o troco, mas há algo dentro de mim que não deixa. O ouvinte quer dar o troco, ela quer dar o troco. Ela sente vontade de dar o troco, mas ela não deixa, não vai. Pergunta ela: é errado fazer a justiça com as minhas próprias mãos? A Bíblia não fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça? Mas pera um minutinho, ouvinte. Esse texto ali das bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele se refere a este assunto? Ou não? Vamos saber hoje aqui, minha gente, que às vezes a pessoa, não, ouvinte, tá achando que é, ué. Vai que não é, né? Quando oro entregando alguém nas mãos de Deus, é vingança, pessoal? Vou deixar você nas mãos de Deus. Isso quer dizer uma coisa boa? Uma coisa boa, porque Deus é misericordioso. Ou a pessoa tá querendo dizer outra coisa e usa essa palavra, essa frase como uma expressão de vingança, hein? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que Deus é o vingador? Ou seja, se Deus é o vingador, não sou eu que vou vingar, é isso? O que você pensa sobre esse assunto, hein? Eu quero a sua opinião, é agora aqui no nosso Debate 93 de hoje. Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta, dia 26 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje nós recebemos com muita alegria o pastor Marcos Ebenezer da Assembleia de Deus de Bangu. A menina da mesa de hoje é a pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. O reverendo Alexandre Sena, da Igreja Presbiteriana da Gávea, que hoje é o nosso querido
Meu pastor no debate 93. Minha gente, no programa de hoje também recebemos com alegria o querido Geraldo Guimarães, membro da Igreja Videira das Américas e cantor da nossa MK Music. Ei, Geraldo, bom dia, meu irmãozão, Deus te abençoe sempre. Bom dia, JR, bom dia, colegas aqui, bom dia, ouvintes que estão ligados com a gente aí. Essa manhã vai ser poderosa na presença de Deus, hein? Bênção puríssima. Geraldo Guimarães cantando aqui na 93 FM, minha gente, é o fogo que consome. Daqui a pouquinho eu vou tocar mais um pedaço pra você que acompanha aqui o nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô pastor Marcos Ebenezer, o senhor destacou a frase errado fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas antes eu entre nesse ponto especificamente, o senhor conhece, pastor, não vamos contar a casa aqui de ninguém, evidentemente, né? Mas este relato que aqui está, na sua opinião, ele é comum? A pessoa que compartilha com a outra uma história, nesse caso aqui a amiga, e depois essa amiga calunia, conta, amplia, e às vezes não é nem uma coisa que ela contou, né? É uma pessoa que inventa mesmo, porque tem coisa que a gente conta e a pessoa aumenta, mas tem coisa que a gente não conta e a pessoa também aumenta. Hein? Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, bom dia, amado ouvinte. Eu conheço muitos casos. A nossa amiga aqui, ela tá nervosa, ela tá agitada, ela já começa dizendo, olha, aquela que eu pensava que era a minha melhor amiga, não era uma amiga qualquer, melhor amiga. Ela está me caluniando, ela está inventando uma história que não existe. E essa decepção que ela teve acabou deixando ela irada, nervosa, revoltada, e ela diz que tem provas de tudo que ela está fazendo aqui, não tem como esconder, e ela foi investigando, e o problema de você querer investigar da sua maneira é que quem procura acha. Quem procura acha. Eu conheço muita gente assim, que tem esse senso de justiça própria e que se deixar, ela quer fazer justiça com as próprias mãos. É que dá muita raiva, não dá não, pastora Nadiege Macário, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, os nossos ouvintes. Olha, é um problema sério. Em cima do que o pastor falou, quem procura acha, nesse caso, ela não precisou nem procurar, ela achou. Então, quando a gente tem um caso desse em relação a nós, é doído. Uma pessoa que você confia, uma pessoa que você confiava, uma pessoa que fazia parte do seu dia a dia, da sua intimidade, e você, de repente, se sente traída. Então, eu acho que essa pessoa precisa ser confrontada. Nesse caso, a gente precisa, então, rever para poder continuar a ter ou ela não tem vontade de dar o troco, Geraldo Guimarães, e dar o troco é uma coisa que dá vontade mesmo, né? E não é questão de uma compra, não tem uma... Dá o troco. Ela quer se vingar. Na verdade, a gente se sente injustiçado mesmo e traído, então vem esse desejo. Muita gente diz assim, mas eu não sinto isso. Todo mundo sente, naturalmente, tá em todo ser humano, mas a gente precisa ser dominado pelo Espírito e pela palavra, para não querer, segundo a nossa justiça, o nosso senso de justiça, querer dar esse troco, né? É preciso ser guiado. Eu espero que nesse bate-papo nessa manhã, não somente eu seja edificado nessa área, mas todos que estão nos ouvindo aí. Eu sei que Deus vai dar uma resposta pra gente aqui. Um problema sério, reverendo Alexandre Sena, porque quando a gente tem uma pessoa que tem uma característica mais impulsiva, é aquela pessoa que primeiro ela fala, depois ela pensa, aí o negócio fica mais complicado, mais difícil, porque ela não se controla, ou seja, ela soube que isso aconteceu, foi lá e, não é o caso dela. Você vê que essa menina aqui, essa ouvinte nossa, ela aparentemente era uma pessoa controlada, ou ela está controlada pelo Espírito Santo de Deus, né? Graças a Deus, e por conta disso ela controla também o seu comportamento, as suas reações, porque uma pessoa impulsiva, ela sofre muito, até porque aquilo que disseram que foi dito, pode não ter sido dito, e nunca disseram. É verdade. Bom dia, bem-vindo. Amigos da 93, amigos debatedores. A
A grande verdade é que ela está procurando ajuda. Ela já poderia ter resolvido do jeito dela. Eu só fiquei preocupado com a fala dela, que ela disse que foi uma calúnia. E calúnia, talvez diferente da injúria, da difamação, é quando alguém espalha acerca de um crime. É como se ela tivesse cometido um crime. Se de fato foi isso que aconteceu, eu acho que o caso toma uma proporção que talvez nós também ficaríamos muito chateados. E eu acho que você colocou bem, a preocupação dela é de tentar encontrar uma solução. E por isso ela recorreu à rádio, a 93, e nós estamos aqui nessa manhã com o desafio de orientá-la biblicamente para que ela tome uma decisão que espero ainda não tenha tomado. Essa palavra é boa porque a orientação é bíblica, viu, gente? O pastor Alexandre trouxe-nos isso aqui de forma clara, porque quando se trata da experiência pessoal, nós vamos ter 4 opiniões. Mas quando se trata de um princípio bíblico, né? Aí nós vamos ter aqui possivelmente uma unidade em torno disso, porque quem é que nunca passou por isso na vida? Um outro aspecto é que nem sempre a pessoa conduz a expressão calúnia, ela está entendendo exatamente o sentido, o significado da palavra. Muitas vezes falou mal de mim pelas costas, inventou coisas a meu respeito. De toda forma, isso é ruim demais da conta, pelo amor de Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, voltou de Niterói, tava lá na Praça Araribóia ontem, recebeu lá muitos ouvintes abençoados, que turma maravilhosa, hein, Marcela? Bom dia, JR, ouvintes, debatedores, um bom dia especial aí para os nossos ouvintes de Niterói. Realmente ontem eles nos receberam com tanto amor, com tanto carinho. Nós voltamos ontem na van até conversando. Como faz diferença, né? A gente poder trabalhar fazendo o que a gente gosta, que no meu caso que eu estudei para fazer, que é o jornalismo, mas tendo o prazer de poder abençoar vidas, né? E isso é maravilhoso. Deus é fantástico. E eu sentia, não apenas com as palavras dirigidas a mim, mas todos eles, quando falavam assim, eu estava conversando aqui, falei isso com a Marcela, ou seja, um relacionamento verdadeiro, né? Que é de estar ali, de compartilhar a sua história e depois, naturalmente, compartilhar com todos os nossos ouvintes. Cada abraço, cada carinho, inclusive vou destacar uma das nossas ouvintes, ao final ela disse assim, olha, eu louvo a Deus pela vida da 93 FM, porque há um tempo atrás eu iria tirar a minha vida. Olha. Iria matar os meus filhos e depois em seguida iria me matar. Que isso, gente? E mudei quando liguei a 93 FM. Meu Deus. Estava na oração. Enfim, depois ela vai até dar uma palavra aqui, vai gravar um áudio pra gente, mas foi assim, fantástico. São essas coisas que a gente fica muito feliz. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui pra dona Sérgia, JR. Ela é uma senhorinha de 77 anos. Que beleza. Ela falou que ouve a gente todos os dias, ainda brinquei com ela. Ela falou que a gente é a companhia dela. Falei com ela que ela é um ventre abençoado, porque ela disse que ela tem um filho pastor, uma filha pastora, nora pastora, neta pastora. Falei, mas que ventre abençoado que a senhora tem. E ela falou que tem na gente aqui a companhia de todos os dias. Esse carinho que a gente recebeu ontem lá, e a gente louva a Deus. Bênção por isso. Vamos para a pesquisa então? Você acha errado fazer justiça com as próprias mãos? 100% dos nossos ouvintes do telefone afirmam aí que é errado. 86% deles no nosso site também dizem que é errado. Aqui no WhatsApp, telefone 968038319. Uma das nossas ouvintes diz assim, olha só, gente, tem coisas que acontecem na nossa vida que é praticamente impossível que não haja vingança. Essa semana no meu trabalho aconteceu uma discórdia. Jesus. Por causa dessa discórdia, as pessoas ficaram feridas internamente. Houve, inclusive, troca de farpas no Facebook. Tem muito. E aí a gente começa a perceber que a gente se engana com as pessoas. As pessoas mudam, as máscaras caem, a gente sabe que a vida segue, mas é difícil não desejar vingança. Não desejar. Ah, tá. Achei que ela tinha se vingado. Não contou nada aqui sobre a vingança. Agora, tem uma outra ouvinte que diz... engraçado, foram 2 ouvintes que falaram aqui sobre decepção e 2 contando sobre a decepção com mães. E que contaram pra mãe, uma das nossas ouvintes disse assim, eu contei pra minha mãe, pra minha irmã, um problema do meu casamento, pedi pra que elas não abrissem pra ninguém. Elas contaram pra minha família inteira
inteira. Hoje, segundo o ouvinte, eu só converso sobre abobrinhas com elas, porque eu não tenho mais confiança. Tá querendo ajudar, né? Às vezes a mãe quer ajudar. E eu posso deixar uma questão? Pode. Eu sei que você vai deixar mais pra frente, mas o ouvinte diz assim: ô JR, me diz uma coisa aqui. A Bíblia diz lá, olha só o que Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Ele escreve: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele pergunta, me responde essa. Essa aí, ué, tá muito fácil, pelo amor de Deus, é só ler o texto, não é isso? Ele já escalonou o problema. Já escalou, chega lá, a gente chega lá. Passou pra cima. Vamos então, pastora Nadiege, aqui antes desse ponto especificamente, a Bíblia não fala que bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. É sobre essa justiça que a Bíblia fala nesse texto aí, pastora? Não é a justiça de Deus, né? Deus, ele é justo e como ele é justo, ele mandou o filho dele para morrer por nós. Então, quando Deus olha para nós, ele olha e vê o filho dele em nós. Então, é importante que a gente tenha a mesma ação e reação da que Jesus teria. Por isso que a palavra diz que a gente tem que ter a mente de Cristo. Então, quando nós seguimos a esse Senhor, ao nosso Jesus, nós também estamos vivendo aquilo que Jesus viveu. Então, na verdade, o sede de justiça é o sede da palavra de Deus, o sede da vida de Deus em nós, a sede da vida de Deus em nós. Isso eu acho interessante, porque eu estava lendo e Jesus, quando ele faz essa comparação, ele está fazendo uma comparação de um desejo natural, agora me fugiu a palavra, né? De uma questão natural que o povo ali tinha acompanhando ele no deserto, que era fome e sede. E Jesus estava dizendo, assim como vocês estão tendo aqui fome e sede, vocês devem ter essa mesma fome e sede pelas coisas espirituais, pelos princípios. Jesus, quando ele está falando no Sermão da Montanha, ele está discursando a respeito do reino dos céus. Inclusive, JR, às vezes a gente ora, algumas pessoas, né? Eu já fiz essas orações também, essa oração algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, quando a gente ora falando, Senhor, eu quero justiça. Quantas pessoas já não fizeram essa oração? Senhor, faz justiça, Senhor, faz justiça para mim. Então é interessante que a própria Bíblia fala, você quer justiça para o outro e para você quer misericórdia. Então a nossa oração deve ser realmente, Senhor, o Senhor sabe daquilo que eu necessito, daquilo que eu preciso, e eu sei que estou passando por isso e a pessoa fez isso, ela está errada. Mas eu gostaria que o Senhor pudesse tocar no coração dela, quer dizer, mudar a oração, para que ela possa agir diferente. Alguns entendem esse texto, sede e fome de justiça, como um princípio de igualdade, de direitos iguais, que é muito comum no discurso dos profetas do Antigo Testamento, que traziam isso para uma realidade, ou seja, olha, vocês não podem reter esse monte de coisa, de dinheiro, de bens, vou falar de dinheiro, vou falar de coisas, né, de alimentos e tal, enquanto há pessoas que não têm absolutamente nada. Tem este viés aí ou não, companheiros? Reverendo Alexandre. Eu acredito que esse texto, ele está inserido no momento em que Cristo, no Sermão do Monte, está lendo os 10 mandamentos. Então ele está trazendo a interpretação que os 10 mandamentos devem ter. E eu vejo o fome e sede de justiça como alguma coisa que todo aquele que foi separado, que é convertido, Exato. Ele precisa também ter um sentimento reverso em relação à injustiça. Nós, seguindo um Deus que é santo, que é justo, nós devemos amar a justiça. E eu acredito, JR e ouvintes, que tudo que acontece ao nosso redor, que é produzido por injustiça, por desigualdade, quando nós percebemos que pessoas são colocadas são pisadas por outras, né? Ou são colocadas numa escala de valores pelo que tem, isso tem que trazer indignação no nosso coração. Nós devemos ter um sentimento pesaroso em relação a isso, porque o nosso Deus é justo e o nosso Deus deseja que as pessoas sejam bem cuidadas, bem tratadas, e a igreja tem um papel nisso. Então acredito que justiça ali é um sentimento que todo crente que tem a fé em Cristo Jesus precisa ter também de tristeza em relação à injustiça. Sua pergunta, JR, falando aí sobre se nesse caso seria
relacionado à igualdade a todos, eu queria acrescentar também que muita gente pensa nesse texto, na justiça de Deus, como a vingança de Deus, Exatamente. né? Então, quando fala de justiça, faça-se justiça, ou faça vingança. Exatamente. E eu concordo com aquilo que a pastora falou aqui, que nesse ter sede e fome de justiça, é buscar essa justiça que está em Cristo, que é lançada, não é pelo sacrifício Porque de a nossa Jesus, justiça é falha, né? sobre o homem, não é? O homem justificado, o homem que busca ter a essência de Deus. Então, essa fome e sede de justiça, dentro desse contexto, eu acredito que tem a ver com você ser preenchido daquilo que está em Jesus, da essência que está nele. Não somente esse sentimento de igualdade, nem tampouco esse sentimento de vingança. Faça-se justiça, né? Essa sede é sede de ter aquilo que está no próprio Cristo. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook da Rádio 93 FM. Aliás, você vai conhecer aqui pela foto, nós temos hoje aqui a foto do pastor Marcos Ebenezer, ao lado dele o pastor Alexandre Sena, ao lado dele o querido ouvinte Marcos, que foi quem trouxe, quem encaminhou aqui para que o pastor Alexandre aqui conosco estivesse. Ao lado dele está o Helder, o nosso grande jornalista Helder, aqui na foto, aqui com a blusa amarela, cheio de estilo. Eu estou ao lado dessas feras aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Aqui é nosso ouvinte, vários ouvintes opinando, né? Uma delas dizendo: olha, eu acho errado pagar com as próprias mãos, pois temos que entregar nas mãos de Deus. Outro ouvinte: eu acho errado, não podemos fazer justiça com as próprias mãos, devemos entregar nas mãos de Deus. Outro ouvinte: eu também acho errado, porém eu já me deu vontade de pagar com a mesma moeda. E outro ouvinte dizendo assim: JR, parece até que foi eu quem enviei o e-mail. Eu tinha uma grande amiga, né? Aí estávamos com um pé na igreja e outro no mundo. Mas um dia eu percebi que aquela não era a vida que Deus havia sonhado para mim. Então eu decidi me afastar de tudo e de todos. Aí nós conversamos. Falei que estava a fim de ficar mais na minha, e qual não foi a minha surpresa quando descobri que essa tal amiga não só estava falando mal de mim, como estava tentando colocar todos contra mim. Chegavam torpedos com xingamentos. Que isso? Excluí das redes sociais todos os envolvidos nessas fofocas. Foram bloqueados também, mas tinha tanta gente assim, ó. Troquei o número do meu celular, meu Deus do céu. Mudei de país, né? Não revidei as ofensas, não tenho mais contato com ninguém e sempre oro para que sejam muito abençoados e me esqueçam. A melhor vingança é o afastamento e a oração. Também. Meu Deus do céu. É uma maneira de revidar também, né? Se afastar, eu acho que até é uma forma de se proteger, não é isso? Pelo menos durante um tempo. A pessoa pode estar buscando. Próprio, né? A pessoa tá magoada. Equilíbrio. Agora é interessante, JR. Orar, mas não orar assim. Não é, pode orar contra, né, irmãos? Pode? Não, né? Bom. Jamais. Olha, Romanos 12:21 diz: não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E o bem, melhor bem é a oração. É a oração, né? É a oração. É interessante, oração por pastora, debatedores. Tem pessoas que partilham toda a sua vida com o primeiro que encontra e já faz amizade. Tem gente que, menos de uma semana de amizade, tem pouco contato, já está contando detalhes da sua vida que nem para Deus ele conta. É verdade. Quando, na verdade, você tem que contar tudo da sua vida é para Deus. Pois é, mas nesse caso aqui, vamos ver que era uma amiga. Era uma amiga. Tá certo? Aí essa amiga disse: olha, eu vou romper com todas essas coisas, vou voltar para Cristo e tudo mais. Depois que ela fez isso, essa amiga começou a espalhar as coisas e este determinado grupo, esse grupo X aí, pessoas começaram a mandar, eu fiquei impressionado, que você manda torpedo, tem nome, você sabe quem é. Com xingamento. Ela que falou que estava afastada, voltou para Cristo, isso aconteceu. Então tem um significado. Estão entendendo, irmão? Mas ter um xingamento é porque foi dito alguma coisa muito ruim, né? Da pessoa para essas pessoas que no mínimo é aquele negócio, só sabe o que a fulana acha a seu respeito? Ela diz que você é isso. Aí vai que disseram mesmo, né? Naquele bate-papo, estava afastada, né? Queima 1, queima 2, né? Queima 3, né? Passa a tropa em revista, começa pela letra A, né? E vai passando. E aí depois a pessoa recolhe aquela informação, hein?
E aí joga. E mais a ouvinte aqui já deu o jeito dela. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outro ouvinte aqui de Cascadura dizendo: já senti isso, mas o senhor sempre falou ao meu coração, eu nunca dei o troco. Eu sempre orei por essas pessoas. Amém. De Jardim Silvânia, eu me senti assim, JR, quando contei algo para o meu pastor e ele, juntamente com uma amiga, além deles espalharem para a igreja toda, ainda me caluniaram. Hoje eu estou afastado e os membros da igreja passam por mim e viram o rosto. Como é que vira o rosto, gente? Se a pessoa precisa ser alcançada pelo evangelho, se você entende que a pessoa está mal espiritualmente, como é que você vira o rosto? Hein, Geraldo? Não dá nunca, né? A gente esquece da graça que nos alcançou. Ela tá com a barba nova aí, tá puxando a barbinha para reflexão. Acabou o barbeador, que eu cheguei barbinha aqui para reflexão. Marcela, vamos então àquele e-mail, aquela mensagem no WhatsApp que você nos trouxe aqui sobre Alexandre o Latueiro. Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Aliás, a partir do versículo 9, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele faz uma descrição de vários nomes, pessoas importantes na sua vida. É aqui nesse texto que ele fala sobre a capa, quando ele fala sobre os livros, enfim. E aí no 14 ele diz: Alexandre, o Latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Qual é a dúvida do ouvinte? Esse Deus é aí dentro, ele pode? Deus faz justiça? Ué, é segundo as suas obras, não é isso? Companheiros, e aí, que pensam vocês? Na verdade, o próprio texto traz a resposta, né? Ele já fala aí: o Senhor trará segundo as suas obras. Está ali. Na NVI, na tradução NVI, diz assim: o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. A paga. É o Senhor, não é o... Não é Paulo, né? É o perigo de você querer fazer justiça com as próprias mãos. Acho que ele está perguntando sobre se assim, então a gente joga na mão de Deus, isso aí está na mão de Deus, entendeu? Mas no sentido. O perigo... Mas Paulo está relatando, ele fala de nomes, vamos lembrar, está citando vários nomes, né? Ele fala sobre Tíquico, ele fala sobre Lucas, ele fala sobre Marcos, ele fala sobre o próprio Timóteo, quando ele fala no começo. No 10 ele fala sobre Demas, ele fala sobre Crescente, e aí depois ele está citando, não, estão dizendo, essas pessoas, Demas, tem nada a ver com demo, viu, irmãos? É Demas e Crescente o abandonaram. Mas ele fala sobre Timóteo, que estava com ele, Marcos estava com ele, Lucas estava com ele, fala sobre Tíquico, que ele mandou para Éfeso, e aí depois ele chega e diz: olha, agora Alexandre também me abandonou. Parece fazer uma conexão sobre esse aí, vai receber segundo a sua paga, porque não só o abandonou, como fez muitos males, né? Eu acho que é uma prevenção, né? Eu acho que ele coloca pro povo nessa carta o seguinte: olha, cuidado com eles, né? Tome cuidado, porque ele me fez muito mal. Tanto é que no 15 ele fala assim, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Então, é uma prevenção, né? Cuidado. Eu acho que esse é um ponto interessante e que a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu consigo ver na fala de Paulo um coração de um pastor manso, doce, que está preocupado também com a expansão do reino. E Alexandre, o Latueiro, tinha causado muitos males. Então, de uma maneira pastoral, em oração, ele coloca aquele indivíduo na presença do Senhor, entendendo que o Senhor vai retribuí-lo ou vai tratá-lo de acordo com as suas obras. O que eu tenho medo, e vejo muito isso no ministério, é às vezes você ter problema com alguém, aí passa-se um tempo, acontece alguma coisa com aquele alguém, e você já deduz automaticamente: é Deus pesando a mão, tá vendo? É verdade. Ele me ofendeu lá atrás, agora o Senhor tá retribuindo. E às vezes leva isso até para pregação ou para um exemplo exatamente, né? Tá vendo? Foi mexer comigo com o ungido do Senhor. Olha lá o que aconteceu com ele. A maldição veio sobre ele. Isso, pastor, eu achei um grande perigo. Tem gente, não é isso que Paulo tá fazendo aqui. Não é. Eu acho que tem gente que entrega a pessoa na mão de Deus, e diz assim: vou entregar ele na mão de Deus, imaginando que o peso, ou que a vingança, ou que esse troco que Deus vai dar àquele que lhe fez mal é muito mais forte do que o que ele poderia dar até. Exatamente.
Exatamente. Mas na verdade, quando a gente entrega na mão de Deus, tem muita gente que não pensa nisso, mas ele também pode retornar com graça muito mais do que a gente, com perdão maior do que o nosso. Quando você quer perdoar e não sabe como, você quer dar o troco com perdão, você entrega na mão de Deus também. O perdão dele é maior. Não quer dizer, vou entregar na mão de Deus, agora o cara vai quebrar as pernas, vai cair da moto, vai se quebrar todo. Não é? Vai ficar desempregado. Parece uma maldição. Não amaldiçoando entregar na mão. Praga. Entregar na mão de Deus não é uma praga. É dizer, Deus vai cuidar segundo a maneira dele. E Alexandre vai colher os frutos disso. O latoeiro. O latoeiro, diga-se de passagem. Vamos sublinhar, vamos fazer uma ênfase, tá em negrito. Alexandre o latoeiro. Deixa isso claro aí. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas que palavras. Não está aqui na mesa, né? Não está, o verso 15 aqui. Você continua ligando e participando aqui do nosso debate 93 da 93 FM. Vamos pro WhatsApp, minha gente, vamos lá. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. E aí, Marcela Bastos, o que nós temos aí, a participação dos nossos ouvintes aí pelo nosso WhatsApp? Aqui uma das nossas ouvintes, ela diz, eu fui vítima de calúnia de um casal de pastores que eu conhecia e confiava há muitos anos. Eles simplesmente invadiram a minha privacidade. Isso. E hoje eles nem olham pra mim, porque a questão não foi resolvida. Eu cobrei justiça da parte deles, mas eles inverteram a situação e eu ainda estou aguardando a retratação. O que fazer no caso de um casal de pastores que deveria dar o exemplo e eles acabam sendo o canal pelo qual a calúnia vem? Que pensam vocês, companheiros, o nosso debate 93 de hoje? Aí é uma coisa extremamente séria e perigosa. Tribunal Superior de Pastores. Na verdade, eu acho que as denominações precisam começar a preocupar um pouco mais com o pastorado, porque o pastorado ele abrange mais do que púlpito, mais do que uma exposição bíblica que seja coerente com a palavra, mas também que agrade as pessoas. A questão do gabinete pastoral, do aconselhamento, é uma parte muito séria no ministério e muito complicada, porque nós sabemos que em alguns casos não dá para ficar em sigilo, porque você vai ter que tratar o caso e pode envolver outras pessoas. E às vezes também alguns membros querem que o pastor seja cúmplice na perspectiva dele, na perspectiva da ovelha. E às vezes o pastor coloca uma posição mais ampla, de acordo com a palavra, aquilo não agrada a ovelha e ela pensa que o pastor então não está a favor dela. Então é delicado quando a ovelha também quer que o pastor seja um cúmplice da dor dela e do problema. E o pastor tem que tratar a questão. E às vezes tratar abrange outras áreas e tocar em pessoas, em coisas, em fatos que talvez vai trazer problemas maiores, e muitos pastores evitam isso. Evita ter que chamar A, B, C, porque isso vai trazer um desdobramento e uma complexidade para o caso que é melhor abafar ali ou não entrar no mérito da questão. Agora, espalhar o que foi falado dentro do aconselhamento, do gabinete, isso é algo que jamais pode acontecer conosco, pastores. Eu acho que uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que o termo pastor é um termo para cuidar de pessoas. Ser pastor não é só ir para o púlpito pregar, não é? Infelizmente a gente vê alguns pastores indo somente para o púlpito, e um membro da igreja ele não é cuidado, ele não tem gabinete, ele não é discipulado, ele não é cuidado, não é visitado, não é? Então a gente tem que ter esse cuidado também, porque é muito fácil às vezes a gente está trazendo uma mensagem, mas mais difícil é cuidar, é sarar as feridas, é tirar os carrapichos, né? É cuidar da lã da ovelha, não é? Então, e quando a gente se coloca nessa posição de cuidar, a gente tem que ter o cuidado pelo que fala, o que vai falar e também como vai proceder. E muitas vezes nós pastores não estamos preparados o suficiente
para cuidar daquele ponto aonde a ovelha está ferida. Ou às vezes ele não tem condições, mas a ovelha está precisando de repente de um tratamento psicológico, mas ele quer cuidar daquilo também e toma tudo para si. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Então uma coisa que eu começo a perceber é que está faltando um pouco de preparo nessa área do cuidado, do aconselhamento, do cuidado. E o sigilo é um princípio mínimo e básico. Mínimo, né? Quando o pastor quebra o sigilo, isso desestrutura completamente a ovelha. Perde a confiança, né? Muita gente reclama do pastor que às vezes, pastora que às vezes escuta a pessoa e depois usa como ilustração no púlpito, né? Na mensagem. Que é complexo. Tem gente que, né, faz isso e tal, e a pessoa diz, poxa, o pastor está contando o que aconteceu comigo, que é também um absurdo. Muitas vezes pode ser uma enorme coincidência, né? Uma gigantesca, né? Mas em muitos casos ele está usando de fato aquilo ali para poder ministrar, se ele avisar a pessoa, conversar com a pessoa de alguma maneira, isso pode ser amenizado, mas tem pessoas que falam e reclamam muito disso, daquele que toma uma palavra que foi dita no gabinete, no silêncio ali do aconselhamento pastoral, e aí se torna a mensagem e as pessoas da igreja identificam. Essa tem é fulana. Tanto detalhe, né? Até porque ela pode ter partilhado seu problema com mais alguém na igreja e isso não é uma exposição desnecessária. Agora, não resolve. O que eu digo a ela que não entre em rota de colisão com seu pastor, não saia difamando, não arrume nenhum tipo de confusão. Ore a Deus, peça uma bênção e saia, procure uma igreja que tenha uma base forte, que seja sólida na palavra. E quando você recebe um membro de uma situação dessa, você tem que ministrar muita palavra. Você não pode, às vezes, querer dar razão à pessoa, que de repente a pessoa se arrepende e volta para aquela igreja lá e depois ela vai dizer tudo aquilo que você tratou com ela. E aí você acaba criando um problema a nível pastoral. É verdade. Agora, Desculpa, JR, eu acho que muitos desses pastores, ou alguns deles, até não agem por maldade, né? Eles querem tratar do restante do rebanho, né? Com aquela situação que aconteceu. Mas como o JR falou ali, de repente aquela situação específica é uma situação que foi conhecida, né, por outras pessoas da igreja e que pode parecer uma exposição daquela ovelha ou do caso que ela está vivendo. Então acho que precisa muita sabedoria e preparo nessa hora para que você possa cuidar do restante do rebanho e não permitir que aquilo se repita com as outras ovelhas sem necessariamente expor ou usar aquela experiência que passou aquela ovelha. Essa é uma queixa, às vezes, frequente na igreja, né? Porque, de repente, a ovelha está vivendo um momento, ou ela está com uma sensibilidade tão aguçada, que qualquer coisa que o pastor fala também, ela acha que é para ela. Isso aí. Então é um campo muito delicado. Ou alguém que diz assim, foi para você essa aí, hein? Então, aí é pior ainda. Ele contou para um amigo, para uma amiga, e aí o pastor cita a ilustração semelhante. Pô, você abriu aquilo que eu te disse para o pastor, porque parece que ele está sabendo do meu problema. Então é um campo difícil. Agora, nós pastores precisamos de atenção, né? Porque isso pode trazer consequências delicadas para o ministério, né? Aqui também tem questão de liderança. Uma das nossas ouvintes diz assim: eu passei por isso com a minha líder do meu departamento. Ela era minha melhor amiga, mas quando eu comecei a expressar as minhas opiniões e não aceitar as coisas erradas que ela fazia, e ela coloca entre parênteses, todo mundo erra e nem tudo eu tenho que aceitar, essa minha amiga, essa minha líder, começou a fazer a cabeça dos liderados que eram meus amigos, mandando que todos se afastassem de mim. Ela falou várias mentiras ao meu respeito e contou todos os meus segredos para todo mundo. Fora que ela acrescentou que eu não tinha feito. Eu sofri muito porque começaram a me excluir e hoje eu continuo fazendo parte do mesmo departamento. Ela continua sendo a minha líder, mas é como se ela não existisse. Eu não dirijo a palavra a ela. Eu falo o necessário, às vezes eu tenho vontade de me vingar, porque mesmo com o passar dos anos, ela ainda fala calúnias ao meu respeito. E hoje eu não sei se esse sentimento de raiva morreu ou se ele ainda existe e vai me levar ao inferno. É aí que a gente entra no ponto, minha gente. Vamos pro confronto ou não? Como é que resolve esse assunto? Você vê que passaram-se alguns anos aí, pelo que o ouvinte nos conta, e muita gente diz, não, o tempo cura. Ué, quebra a mão pra você ver. Quebra a perna pra você ver se o tempo cura. Tem que botar gesso lá, resolver o negócio, às vezes tem que emendar, botar
parafuso, você quer esse negócio todo mundo tem que tratar, mas a pessoa atribui ao tempo a cura. E a questão do confronto é uma possibilidade, chamar a pessoa, conversar com ela face a face, testemunha. Como é que vocês acham que é o modelo ideal? Se ela é uma líder, ela deve juntamente com seu líder ou a sua líder, ir até o pastor da igreja. E o pastor, juntamente com o conselho pastoral, sentar, conversar. Ela não é uma líder, não é? Ela é uma... A líder falou dela. O problema dela é com a líder, né? Ela deve procurar. Mas independe disso, independe como é que resolve um problema de relacionamento. Olha, eu não vou contar detalhes, mas eu vou entrar rapidinho e vou falar o seguinte. Não, bem, olha eu já fiquei curioso. Tá ouvindo. Eu já aprendi. É assim que o pessoal fica. Uma situação, eu acho o seguinte, quando você passa por uma situação de injúria, ou difamação, seja o que for, uma das coisas que eu acho dentro da igreja que tem que acontecer é ir até o pastor, junto com as pessoas que estão envolvidas, e colocar as coisas ali, conversando. Por quê? Porque, por exemplo, no caso dessa líder que fez isso, ela não tem nem condições de ser chamada uma líder, porque eu vejo particularmente que isso não é atributo de uma líder, ou de um líder. Então, nesse caso, a menina está sofrendo, não é? Como eu já sofri. O ideal é que ela vá ao pastor e converse, chame todas essas pessoas. Pastor, eu preciso que o senhor converse, o senhor chame, porque eu quero esclarecer. Se eu estiver errada em alguma coisa que foi dito, eu quero pedir perdão, eu quero reconhecer. Mas também, se eu não estiver, se for alguma coisa inventada, eu gostaria que tudo isso viesse à tona aqui, porque eu não aceito mais viver sendo julgada por atos que eu não cometi. Então, é uma posição dela. Agora, jamais ter raiva a ponto de querer se vingar, mas também orar pedindo a Deus que ajude a ela própria nessa situação, porque é doído, gente. Quem já passou sabe que isso é doído. Atrapalha o seu relacionamento com Deus, o seu crescimento espiritual. É verdade. E você tem que lançar para fora de você esse sentimento, se livra desse sentimento. De repente, talvez você não consiga nem ajudar essa outra pessoa a mudar, mas você pode mudar a si mesmo. Não tente mudar o outro, sempre tente mudar a si mesmo. Pastora, eu acho que essa questão que o pastor Alexandre falou há pouco acerca da posição do pastor, não somente o pastor como pregador, mas aquele que trata a ovelha, eu acho que a gente tem que olhar o outro lado também, porque do mesmo jeito que tem pastores muito mais preocupados com boas mensagens e uma boa apresentação no púlpito, e não no gabinete, e não em off, mas existem também ovelhas que não estão tão preocupadas com aquilo que é o pastoreio, com ouvir a voz do seu pastor, com ser pastoreado, mas de chegar de repente na igreja e receber uma palavra que acalme o seu coração, ou que dê uma direção para mudar a sua história. Então a gente está ouvindo um lado da história, a maneira como a ouvinte está falando que a líder tratou, mas a gente também não sabe como é o relacionamento dessa ovelha com a líder, ou como é o relacionamento dessa ovelha com o seu pastor, porque quanto mais próximo ao seu pastor você for, mais fácil fica resolver essas situações. Não é tão complicado você resolver quando você conhece. Ainda tem um outro lado. Às vezes, os liderados ou os que estão sendo discipulados, e mesmo sendo amigos, eles não conseguem ter um limite. Eu estou sendo discipulado por esta líder, mas ela particularmente é minha amiga. Mas ela precisa saber o limite entre ser uma amiga, ou já foi amiga, ou está sendo uma amiga particular, e também ser a discipulada por ela. Às vezes a pessoa não sabe o limite, como ela mesma falou no recado. Eu não concordava com algumas posições dela que ela tinha de liderança e bati de frente com ela. Então, às vezes acontece isso, a falta de respeito do seu líder, para com o seu líder. Eu acho que todos os casos que foram apresentados aqui, eles precisam seguir o critério que Jesus Cristo deixou em Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. A impressão que às vezes eu tenho na igreja é que as pessoas, elas têm a opção de serem inflamadas pelas obras da carne, e você percebe que quando há um confronto, uma discórdia entre irmãos, a ira vem, a raiva, a indignação, a revolta.
E a pergunta é, onde estão os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, que é o amor se desdobrando em bondade, Exato. em mansidão, em domínio próprio, porque Jesus Cristo, ele deixou a estrutura para você tratar esses casos. Alguém está falando mal de você, você está com problema com seu líder, você tem problema com seu pastor, vá até ele e resolva. É simples e direto. Não resolveu, chame 2 testemunhas. Não resolveu, traga o caso para a exposição pública. A né? Bíblia ensina, né? E o texto ali ainda diz, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e é bom até deixar claro que esse texto está tratando de disciplina, ali eu vou estar. Então, a igreja, ela se tratando desse termo, dessa expressão disciplina, eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas das nossas igrejas. A cada dia, a disciplina tem sido colocada de lado. E quando eu falo disciplina, é discipulado, é restauração, é cura. Não é você expor a ovelha à humilhação, não. Exato. É você curar das feridas da ovelha. Eu acredito que esse papel pastoral, esse papel dos líderes de departamento, isso precisa ser retomado. Nós precisamos e devemos, como pastores, cuidar do rebanho, discipliná-lo, convidá-lo para um discipulado, para que ele deixe o seu comportamento equivocado e absorva um comportamento que vai agradar a Deus. E essa palavra do senhor, reverendo Alexandre, ela nos ajuda a entender esse texto de Mateus 18, porque nessa terceira e última etapa, o dízio à igreja, alguns consideram que essa igreja aí é o conjunto dos líderes, que a impressão que dá é que Cristo faz um paralelo tratando como se fosse, no judaísmo seria o sinédrio, o conselho, os líderes que ali estão. E mais, quando nem a esses a pessoa dá ouvido, considera-o como gentil e publicano. Aí a questão é, como Jesus tratava o gentil e o publicano? Ele tratava como alvo, como campo missionário. Ele não excluía, ele não os abandonava, pelo contrário, era o trabalho todo de discipulado que era desenvolvido, era o campo missionário a ser alcançado, ou seja, não é para abandonar, é para tratar. E exatamente dentro dessa perspectiva que o senhor nos traz. Muita gente começa a evangelizar, JR, porque o cara não é convertido. Aí de repente o cara tá dentro da igreja. E dentro da igreja, ele é reconhecido como alguém não convertido. Aí porque ele teve determinado comportamento, esse cara não é crente, exclui ele. E ele fala assim, trate como gentios e publicanos, que eram o alvo do teu amor na evangelização. Então, libera amor sobre ele de novo, apresenta o evangelho. E é interessante que a Bíblia, nós falamos um pouco sobre isso, vingador, né? Que Deus é o nosso vingador, como diz a palavra aqui. É interessante que todas as vezes, ou quase todas as vezes que aparece a palavra vingador, ela está relacionada a ímpio. Então, isso não pode acontecer no nosso meio. Nosso meio de cristãos, de irmãos, não é? Eu vou fazer vingança contra aquele, ou Deus vai vingar porque ele... Não, ele é filho de Deus também, não é? Então, quando se trata de vingador, o vingador é para o ímpio e não para aquele que já foi justificado em Cristo. Que é filho. Que é filho, exatamente. Enriquecendo aqui, pastor, da sua fala, em Romanos 12:19, diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A ira de Deus, não é a ira humana, que a nossa ira humana, ela nos leva à vingança. A ira de Deus, não. Eu queria só chamar a atenção para esse processo de construção de um sentimento de indignação e revolta. Porque esse processo ele é feito não com os elementos do espírito. Exato. Existe muita carnalidade nisso, existe coisas humanas nesse processo. Existe inclusive soberba e orgulho. Exatamente, em nome de uma justiça própria mesmo, não é uma justiça de Deus sobre a pessoa, não. Exato. Porque nós somos os seguidores de Cristo. E Cristo foi marcado como uma pessoa mansa, uma pessoa bondosa, ovelha muda levada ao matadouro, enquanto as pessoas estavam julgando, tripudiando, falando mal dele, cuspindo no seu rosto, ele calado em silêncio. Então, o processo de maturidade cristã não vai permitir essa construção de tanta revolta, de um desejo descontrolado da pessoa querer que o outro seja vingado e punido por aquilo que alguém cometeu com ela. Então, muito cuidado com toda essa construção, porque provavelmente os elementos cristãos não estão nesse processo. Por isso devemos ser imitadores de Cristo.
Por isso devemos ter fome e sede de justiça. Exatamente. Esse aspecto vai nos ajudar a entrar nesse equilíbrio que é a busca constante que nós temos dentro dessa unidade que a palavra de Deus nos traz. E aí nós saímos daquela ideia da opinião individual e partimos para aquilo que nos une, que é a palavra do nosso Deus e Pai. Ou seja, ninguém pode construir um sentimento de vingança acreditando que este sentimento de vingança venha de Deus. Exato. Mas é para lidar com a sua própria carne, com as suas dificuldades em relação a esse assunto. Muitos poderão se levantar, muitas e muitas vezes isso acontece numa igreja ou sobre um assunto específico no país ou no mundo, dizendo: tem que ser desse jeito, a justiça tem que ser feita. A pessoa, qual é a justiça? Aí a pessoa diz: justiça para mim é isso, isso e isso. Pode não ser exatamente aquilo que Deus quer que aconteça. E aí é que são elas, porque aí nós nos deparamos com alguém que diz que a justiça é segundo ele decidiu, e ele acha que aquilo é o ideal, é o melhor. Nem sempre é aquilo. Vamos ver a Bíblia. O que nós chamamos de justiça muitas vezes na Bíblia não acontece, mas é o propósito de Deus. Deus tem um propósito, até para aquelas coisas que nós consideramos injustas. Afinal de contas, alguém que acha justo que Daniel seja jogado na cova dos leões, alguém acha justo? Claro que não. Não, ele tem que ir, porque também, para quem tá orando? O sujeito deveria orar menos, entendeu? Se orasse menos, ia menos preso. Não, nós achamos que é injusto o processo, porque ele estava orando, ele foi preso, mas qual foi a situação? Havia um propósito de Deus naquilo. Nós não podemos subestimar aquilo que foge ao entendimento humano. Verdade. A soberania de Deus, ela nos leva a identificar algumas coisas só depois. Só depois que o tempo passa. Nós estávamos conversando até ali fora sobre Jonas, que Deus enviou Jonas para Nínive para poder pregar o evangelho. Ele pregou a palavra, houve arrependimento e ele ficou indignado com Deus. Porque no processo de justiça tinha que morrer todo mundo, todo mundo tinha que se perder. E ele não entendia a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é a favor da verdade. Com certeza. Eu acho que o processo de maturidade cristã vai nos levar a entender isso. Quando alguém me difama, às vezes eu me preocupo com a difamação. E eu acredito que o convite de Deus não é preocupar só com a difamação e nem principalmente com ela, mas é quais os sentimentos que brotam no meu coração por causa daquela difamação. Porque certamente isso é um propósito de Deus para me tratar, para fazer com que eu entenda que fonte que está jorrando aqui dentro. É fonte do Espírito ou é fonte da minha carne? Eu completo ainda, não só para tratar-se, né, mas também para orar pelo outro, para amar o outro, porque ele é o próximo que está difamando. Ele é difícil, gente, eu me coloco e sei que é difícil, mas não só para o tratamento pessoal meu, né, de como eu reajo, mas também para olhar para o outro e orar por ele e amá-lo em Deus. Como diz o nosso ouvinte aqui, todo mundo que respondeu concorda que é errado, mas que se alguma coisa grave acontecer com alguém que ela ama, não sabe se vai conseguir controlar esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos. É verdade, nós temos essa dificuldade e essa luta, precisamos clamar ao nosso Deus e Pai o tempo inteiro. E acorde, ouvinte. Quanto mais alguém fala de um outro alguém, mais você sabe sobre o alguém do que do outro alguém. Vou dar nome para poder ajudar. Quanto mais Paulo fala sobre Pedro, mais você sabe de Paulo que de Pedro. Cuidado com as pessoas que sabem tudo da vida dos outros. Olha, esse especialista aí sobre a vida dos outros, vamos lembrar que você não é a vida dele, hein? Você faz parte dos outros. E tem gente que diz: não vou colar com fulano aqui, porque se eu colar com ele não fala mal de mim. É mais forte do que ele, não vai aguentar, você vai virar assunto também. Cuidado com isso aí. Vamos para nossa pesquisa 93 de hoje, resultado final. Pesquisa 93. Você acha errado, então, fazer justiça com as próprias mãos? 100% dos nossos ouvintes por telefone dizem que sim. 85% deles pelo nosso site também dizem que sim. E aqui, ao nosso lado,
está o Marcos Vinícius, que foi quem trouxe o pastor Alexandre Sena hoje. Meu pastor no debate 93. Marcos Vinícius, o campeão dos nossos e-mails aqui, participa com a gente sempre, tem sempre uma opinião importante, valiosa. Muito obrigado, meu querido, pela indicação do reverendo Alexandre Sena. Que Deus te abençoe muito. Quer mandar um abraço para alguém, Marquinhos? Primeiramente, JR, bom dia, debatedores. Um abraço, Geraldo Guimarães, pastora Nadieri. E meus parabéns atrasados, né, JR? Obrigado, querido. Essa semana, obrigado, meu né? Eu gostaria de mandar um grande abraço a todos da Igreja Presbiteriana da Gávea, toda a junta diaconal, todos o pessoal do Coral Voz em Louvores, a Graça, nossa pianista Ana Paula, e todos também da Assembleia de Deus na Zona Sul Gávea, que também estão ouvindo você. Mandar um abraço para você e gente. Também ao Oliveira, um irmão em Cristo. Oliveira. Amigo de trabalho lá. Assíduo ouvinte seu. Obrigado. Né, o neto dele, o Miqueias, a filha dele, toda a família lá, mandou um grande abraço para você. Muito obrigado. Tá? E você, no coral, você canta. Hein? Maravilhosa Graça. Você canta, Maravilhosa Graça é a música que ele canta ou Maravilhosa Graça da voz. É um barítono? Barítono? É, Geraldo? Não é porque ele quicou a bola aqui, você ia falar da voz, né? Eu tava aguardando ele responder. Tava aguardando ele responder. a música pra não perder a oportunidade. Você canta, qual voz que você canta? Tenor, baixo? Barítono. Barítono, olha aí. Aprendendo ainda. Geraldo, hein, Geraldo? Aí é forte, hein? Barítono é uma coisa rara, né? Vai aprendendo, o cara é barítono, não tá aprendendo. Eu tô mal demais, hein, irmão? Nadiege, você que mexe com música também aí há tantos anos, apesar de bem jovem ainda, hein? Barítono é. Sim, barítono. Mas na verdade ele não falou nada impossível, não, porque na verdade nós brasileiros. Mas quem falou que é impossível aqui, Nadiege? Ô, Nadiege. Peraí, calma. Porque quando você. Tanto as vozes femininas, por exemplo, você não tem um soprano definido, nem um contralto definido. Você tem um mezzo-soprano. E nos homens, você não tem um baixo definido ou um tenor definido. Você tem um barítono. Então, se o barítono é entre um e outro, então? Entre um e outro. É a pessoa que tá na dúvida. O cara que tá na dúvida. Não é na dúvida. É a tendência natural da voz do brasileiro. São exceções. Quando existe realmente um baixo ou um tenor. São exceções. Ou então, no caso dele, ele tanto faz uma voz quanto a outra. Consegue. Aí a diferença, não vai aos extremos, né? A diferença vai porque tem gente que faz isso o tempo inteiro. Mas na mesma frase ele vai pro barítono, ele vai pro baixo, pro tenor, na mesma frase. Aí já é outra coisa. É outra coisa? Achei que era uma qualidade. O nome disso é confusão em Israel. Não, só para esclarecer aqui essa questão do barítono. Então por que eu canto tenor e por que eu canto baixo? Porque às vezes tem um barítono que é um pouco mais agudo, então ele é barítono, mas ele canta tenor, e tem um barítono que é um pouco mais baixo, então ele canta o baixo. Mas ele, quando falou que é barítono, é porque ele realmente tem aquela linha que é mais confortável para ele. Sim. E provavelmente em algumas vezes ele vai estar cantando ou no tenor. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste para ver como é que é esse negócio. Meu Deus! Um teste. Não tem um teste, não? Não existe um teste. Para você fazer um teste para saber se ele é um pouco mais agudo para tenor, um pouco mais para baixo, nós temos que trabalhar um pouco e ter um tempo para esticar um pouco essa voz não é dele. Só cantar, não, Nadiege? Não. Não é só cantar. Vai buscar conhecer a extensão da voz. Ele ficou rouco, travou. Pode beber minha água aqui, Varão. Tessitura vocal. Cantor. Tem que conhecer a extensão da pessoa. Você pode estragar. Então, né? Não é assim, fazer com que ele cante agora muito agudo ou muito grave. Então eu querendo botar essa pilha toda aqui, eu posso desistir, então. Pode. Eu posso desistir. Aí, Marquinhos, você foi salvo, hein, Marquinhos? Geraldo Guimarães, ele pode dizer que da área da música conhece, que geralmente quando a pessoa entra num coral para aprender a cantar, né? Aquele especialista em música, ele já conhece qual é a voz que aquela pessoa tem, que a pessoa ainda não encontrou. É como se fosse uma joia
que é uma pedra bruta que começa a ser lapidada. Olha, né? E somente... Foi isso que você ouviu quando você entrou lá no... Você é uma preciosidade. Falou isso, Marcos. A Graça falou isso pra ele. Isso, foi a Graça, né? Tá precisando de barita esse coral, viu? É também por... Assim, não só na área da música, mas também até na parte ministerial, né? Você começa a ser lapidado. Você começa a ser trabalhado. Tá indo bem, Marquinhos. E com cinzel. Tá indo bem. Sai da música, Marcos. Sai da música. Marquinhos, é por causa desse processo que grandes estrelas da música mundial foram descobertas nos corais das igrejas. Exatamente. Então quer dizer que alguma pessoa que tem essa expectativa que você se referiu, melhor entrar no coral da igreja. E se a pessoa entra no coral, ela tem menos tempo pra ficar brigando uma com a outra na igreja. Olha aí. Se a pessoa, então, deixa eu ver se eu entendi. Pra conseguir alcançar e pra desenvolver a parte da música, a pessoa tem que entrar no coro. Entra no coro. É isso? Entra no coro que é isso, irmão. Resolve na igreja. É isso, Marquinhos? Mais ou menos isso. Marcos, muito obrigado pela Fala bem o Marcos, né, gente? Obrigado, Fala Marcos, muito bem. A gente só não viu cantar ainda, né? Mas não junto. A próxima vez ele canta. A próxima vez ele vem. Mas isso é fruto daquilo que a gente aprende como ovelha, aprende com os nossos pastores, aquele qual o Senhor confiou nossas vidas nas mãos dele. Amém. Glória a Deus. Pai, que benção, hein? Palavra boa, hein, rapaz? Palavra boa, benção puríssima. Muito obrigado ao querido Marcos Vinícius e a você, ouvinte. Você pode também, Marcela, conte para os nossos ouvintes, como o ouvinte pode indicar o seu pastor para participar do nosso quadro aqui, o Meu Pastor no Debate 93. Você vai escrever para debate@radio93.com.br, vai colocar o nome do seu pastor, a igreja, os telefones de contato dele e coloca também os seus telefones de contato, tá? De preferência, mais de um telefone de contato. Por favor, não esquece, debate@radio93.com.br. É o mesmo e-mail para onde o nosso ouvinte manda o tema. Quando você quer tratar um tema, você quer mandar a sua opinião sobre o assunto. Então, no debate quente aqui, você tem uma opinião, tem uma história, quer contar um caos. Que o seu tema seja tratado. Não manda pelo Face, não manda pelo WhatsApp. É muita exposição, gente. A gente tem um e-mail que só a gente lê. Manda para debate@radio93.com.br. Só quem tem acesso, o JR e eu. Então manda para cá, debate@radio93.com.br. A ordem inversa, né? A ordem inversa. Só quem tem acesso você e eu sou o seu auxiliar. Marcela Bastos, hoje então o lançamento da nova música. É a nova música de Leinha Mendonça. Leinha Mendonça. E eu ouvi, hein? É aquela? É aquela. É aquela? É aquela. É aquela, Luciana? É aquela, né? Lu? Meu Deus do céu. E ela virá pro Dicas de Beleza. Ela vai estar ao vivo aqui? Dica de etiqueta ao vivo. Hoje é Dicas de Etiqueta e a Leinha Mendonça manja tudo. Leinha, manja Rosane tudo disso. E eu aqui, ó, na Dica de Etiqueta e lançando e o lançamento daquela música. Daquela música. Pelo amor de aquela Deus. Lá. Eu gostei demais daquela música. Aquela música vai bombar, hein? Vai bombar. Ouvinte, eu ouvi, hein? É aquela, não é? É aquela que eu vi? Não, agora tô falando sério. É aquela que eu vi? Eu acho que é. Bom, acho que é. Eu acho que é não, aquela. É aquela. Vem com a Andréa se é aquela. Pergunta, André. Já tá aí, não tá aí, não? Então, seguinte, então é aquela canção, é aquela. Muito obrigado, Marcela Bastos, voltando na segunda-feira, se Deus quiser, aqui no nosso debate 93 e daqui a pouquinho, 1h no Dicas de Beleza, aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Ouvinte dizendo, qual o segredo para na hora da ira não pecarem? É possível alcançar isso como a Bíblia diz? Geralmente eu não consigo conter a minha raiva, eu acabo explodindo. Tem gente que explode, não tem gente? A pessoa explode, fica vermelha, solta fumaça e fala o que não deve. É praticamente impossível ficar calada com certas pessoas. O que fazer com gente que nos leva até as últimas consequências da irritação? Tem gente que tem esse dom, o dom da irritação. O ideal é evitar o relacionamento com essas pessoas. É bom evitar? E quando percebemos que nós estamos nos tornando iracundos, qual o caminho para não ser alguém que se irrita e perde a paciência com facilidade, hein? Quero ouvir, ouvinte, a sua opinião no nosso debate 93 de segunda. Calma aí, não se irrita não, pelo amor de Deus. Segunda vamos tratar sobre esse assunto. Reverendo Marcos Ebenezer, obrigado, um abraço, querido.
Muito obrigado, JR, um abraço. Quero mandar aqui um abraço pro meu amigo Ezequiel Campos, sua esposa Daniele, pra minha esposa Michele, minha filhinha Ana Luísa. Essa semana ela fez 7 anos de idade. Olha aí, que dia que foi? Que dia que foi o aniversário dela? Foi dia 23. 23, o mesmo dia meu, parabéns a ela. Parabéns também a você. Vai levar um CD, vai levar um disco de presente aí. Ela ouve o debate, ela canta, foi alcançado pela graça. Olha aí, então vai ganhar o CD do Geraldo. Ana Luísa, meu grande abraço, meu respeito, que a maravilhosa graça de Deus te faça crescer aí, destacado entre os homens, que os homens possam ver Deus na tua vida por causa dessa graça aí maravilhosa. Amém. Eu termino mandando um abraço pra minha mãe, missionária, irmã pequena, ela que diz que eu oro muito pelo JR, diga aí. Esse irmã pequena é uma bênção. Obrigado, irmã muito pequena, obrigado. eu agradeço demais as suas orações. Pastora Nadiege Macari, a nossa menina da mesa de hoje, obrigado, Deus te abençoe sempre. Obrigada, JR. Eu quero mandar um abraço aqui para Simone de Campos, né? Goitacazes, Simone Santos. Inclusive, ela mandou aqui um recadinho também, dizendo que ela escuta todos os dias o debate, você no debate, tá? Querida. Então, Simone, receba o meu abraço. Também quero mandar um abraço pro meu conjunto de flautas da IBCN, Igreja Batista Central de Niterói. Só de flautas? É um conjunto só de flauta doce, baixo, tenor, são quantas contralto. pessoas? Somos em 7. 7 pessoas? Tem 1 ano e meio entre você podia trazer aqui, hein? O que você acha? Combina com eles, na ocasião que você estiver vindo aqui, você avisa a gente que vai ser lindo ouvir aqui, ó, dá para ouvir bem flauta, aqui pelos microfones. Flauta doce, tem de baixo até o soprano. Baixo, tenor, contralto, soprano. Barítono tem, não? Não. Tá, então temos uma vaga aberta aí. O instrumento é definido, né? São notas precisas. O instrumento eu vou convidar você para fazer o barítono com o seu som de voz, né? Tadinho de mim. Tadinho do tá aí então bem o conjunto. Tocam, eu canto, o JR prega. Aí é mais fácil. E também para minha mãezinha, que é minha intercessora, né? Que Deus te abençoe, mãe, Neide Matos. Deus abençoe você. Maravilha, irmã Neide. Obrigado, querida. Reverendo Alexandre Sena, muito obrigado pela presença aqui no nosso debate 93. Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço, JR, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, irmão. Quero agradecer Marcos Vinícius, que me indicou para estar aqui, dizer para os colegas que foi um período de muita alegria, foi muito bom debater sobre esse tema. Que Deus possa abençoar os nossos ouvintes e que aqueles que estão com problemas nessa área, que o Espírito Santo de Deus possa conduzi-los para a solução. Mandar um abraço para a Igreja Presbiteriana da Gávea, igreja que nos acolheu aqui no Rio de Janeiro de uma forma maravilhosa. Que o sustento do Senhor esteja sobre todos os membros. E um grande abraço para um amigo, Rosemário, que trabalha lá na igreja, gente finíssima. Ei, Rosemário. E especialmente para minha esposa, semana que vem completamos 15 anos de casado. Beijo no coração, mulher querida. De Deus, hein? E para minha filhinha Bia, Deus abençoe mulher vocês. De Deus. Mulher de Deus. Mulher de Deus. Geraldo Guimarães, obrigado, querido. Deus abençoe. Obrigado, JR. Obrigado, companheiros, nessa mesa maravilhosa, e é sempre bom servir a Deus, servindo vocês aqui, servindo o JR. Eu aprendo, viu, JR? Todas as vezes. Tô ligado. Quando eu não tô aqui, a Marcelinha sabe, eu tô ligado também. No trânsito a gente tá ligado. Tem um amigo que mandou a mensagem aqui pra mim durante o debate, falou assim: avisa pro JR que tem muita gente que deveria resolver essa situação face a face, mas vai pro face. É verdade. Então sai do face e resolve face a face. É isso aí, boa palavra, boa palavra, ouvinte. Agora eu queria deixar pra você, JR, assim, a gente modificou alguns telefones lá do escritório. O escritório é o mesmo, mas mudou o telefone. Então, pelo WhatsApp você vai contactar com o Geraldo pelo 9965 64572. 9965 64572 ou no fixo 3377 1348 3377 1348. Em nome de Jesus. Beijo a todos, beijo à família. Querido. Obrigado, querido. Nós vamos orar juntos com o pastor Marcos Ebenezer agora. Vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje e também vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento na tua presença, Pai. Ó Pai, que tu esteja, Senhor, alcançando os corações que têm passado por calúnias, Senhor, difamações, injustiça, que eles possam, Senhor amado, aprender a esperar em Ti, buscar a Tua presença para que possam superar, Senhor, essas dificuldades. Visita os enfermos nos hospitais, Senhor, aqueles que estão passando por perdas, Pai, traga a cura, Senhor, traga o conforto e a libertação.
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Você acabou de ouvir Debate 93.